que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, angustiando neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Nós vamos cantar Acredito. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, mas agora que o amor venceu. Viva neste amor, creio em ti, as cadeias não prevaleceram, mas o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Vamos falar com Deus em oração? Senhor, nós nos reunimos para o estudo da Tua Palavra. Senhor, que é gracioso, bondoso, nos revelaste a Tua Palavra e nos deste o Teu Espírito para iluminar as nossas mentes, para que possamos entendê-la. E neste momento queremos, ó Deus, pedir do Senhor, concede-nos a graça de entender a Tua Palavra.
Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 221, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus vão entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Nós estamos estudando a carta que Tiago escreveu, uma carta de conselhos práticos, sabedoria, uma carta parecida com os ensinos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Tiago é aquele que trabalha com princípios, mas ele coloca esses princípios no nosso viver diário. E agora chegamos no capítulo 5 e queremos estudar, neste momento, do versículo 1 até o versículo de número 6. Tiago, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 6. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando.
e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Irmãos, o Tiago, ele trabalha de maneira muito prática. E ele há uma maneira como que ele coloca as situações em termos de teste. Se recordarmos, então, ele já colocou diante de nós vários testes. Um dos testes colocado, logo que ele inicia a carta, é em termos das provações. E a maneira como nós reagimos às provações mostra de fato o que está no nosso coração. Uma outra coisa que ele coloca como sendo um teste em termos das nossas vidas é como que nós lidamos com as coisas desta vida. Como nós lidamos quando temos a fartura, quando vem a escassez. E aí ele chama a atenção para que, neste princípio, possamos trabalhar em termos de sabedoria. Tanto para a questão das provações, quanto vem em termos da falta das coisas, quando temos muito. Ele trabalha também com respeito à questão de nós lidarmos com o nosso falar. A maneira como que nós falamos revela aquilo que está dentro do nosso coração. Também, se fazemos acepções de pessoas, isso também mostra o que está no nosso coração. Também, e agora ele volta ao tema de lidar com a riqueza. E nós temos o tema da nossa mensagem: amamos as coisas materiais mais do que as pessoas. E aqui então vem um outro teste. E ele trabalha mostrando em termos do rico, ele vem aqui de forma direta, falando aos ricos, mas estende, esse mesmo princípio estende a todos nós. E o versículo 1 diz: atendei agora, ricos, chorais lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então, uma das coisas que nós precisamos olhar é que o que temos, os bens que temos, a maneira que nós lidamos com esses bens, então revela ou mostra aquilo que temos no nosso coração. E isso é interessante colocarmos, porque muitas das vezes o que passa no nosso coração para aquele que tem muito, para aquele que tem dinheiro, que tem bens, então toda a segurança da sua vida estão nesses bens. E aqueles outros que muitas vezes não têm os bens, ou não têm tantas posses financeiras, mas trabalham arduamente pensando em adquirir, para que o seu coração fique tranquilo. Irmão, nós precisamos olhar como que nós lidamos com as coisas. Muitas vezes valorizamos as coisas e não valorizamos as pessoas. Talvez valorizamos tanto o nosso trabalho, mas nós não valorizamos o contato, o convívio com as pessoas. Talvez nós lidamos com tantas e tantas coisas que julgamos muito importantes, mas nós não damos a mesma importância à vida das pessoas. Então, a primeira coisa é que ele chama a atenção, tratando diretamente para o rico, mas isso se aplica a todos nós, mostrando que a maneira que nós lidamos com os nossos bens demonstra aquilo que está no nosso coração.
A segunda coisa, podemos olhar dentro deste contexto, o que está no versículo 2 e o versículo 3. Eu convido você novamente a ler o versículo 2 e o versículo 3. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Olha como que ele coloca em termos dessas situações. Vamos colocar isso de forma bem prática para o nosso contexto. Eu quero convidar você para olhar para a sua casa. Em primeiro lugar, aquelas coisas que são extras, aquelas coisas que estão sobrando. Vamos olhar em primeiro lugar em termos do seu guarda-roupa. Olha o seu guarda-roupa. Quanta roupa você tem? O que você faz com toda essa roupa? Talvez dentro do seu próprio guarda-roupa, do seu armário, roupa que ali está estragando, anos e mais anos que essas roupas estão ali, e você nem as usa. Talvez tenha usado uma vez ou duas, não usa mais, mas você prefere mantê-la ali, ver estragando, do que ajudar, doar para outras pessoas. E muitas das vezes ainda com essa situação, quando chega qualquer momento, diga, eu não tenho roupa. Quando tem roupa que você talvez nunca tenha vestido. E conforme já falamos, talvez tenha vestido poucas vezes, mas você ainda pensa que não tem. É o mesmo que falando que as vossas roupas, né, comidas de traça. Podemos convidar você para olha para a sua geladeira, seu congelador. Quantas e quantas comidas, muitas vezes estragando, muitas vezes precisa ser jogado fora, porque você não deu conta de comer tudo aquilo, e a sua vontade é ter mais, é comprar mais comida, mais disso, mais daquilo, o outro. Chama as coisas extras que temos. Muitas vezes estamos acumulando as coisas estão sobrando dentro do nosso contexto familiar. E nós estamos ainda querendo mais. Então, a maneira que você lida com a sua roupa, a maneira que você lida com a comida, a maneira que você lida com as coisas que você convive. Talvez é o carro que você quer, é um carro melhor. É uma casa que você queira, uma casa melhor. Talvez tudo você quer melhor. E quando você adquire essas situações, ou essas coisas, ainda não satisfaz o seu coração. Então, preste bem atenção de como que você lida com os bens, com as coisas que Deus dá para você. Talvez está sobrando. Talvez você não precisa mais, ou nem ore mais, pedindo o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, porque você tem com sobra. Você tem para hoje, você tem para a semana que vem, você tem daqui 1 ano, 2 anos, ou às vezes até mais. E você esquece da sua dependência de Deus dia após dia. Mas se nós olharmos uma outra coisa que temos, que muitas das vezes nós acumulamos e queremos mais. Não nos satisfazemos com aquilo que nós sempre temos. Sempre estamos a acumular. Sempre acumular. Não, Tiago aqui não está falando que você não possa ficar rico. Pode ficar rico. Agora, a maneira como que você lida com a riqueza demonstra aquilo que está no seu coração. E aí precisamos olhar. Muitas vezes, quanto mais Deus dá a você, você não está satisfeito com aquilo que Ele dá.
Mas há uma outra coisa, um terceiro lugar, e aí eu convido novamente você a ler o versículo de número 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui ele trata no contexto da lavoura, do campo, no contexto de semear, da seara. Mas dentro do nosso contexto, poderemos colocar como que você lida com as pessoas que trabalham para você. Ou no sentido que você trabalha para alguém, mas lá exerce comando sobre determinadas pessoas. Como que você lida com essa situação? Anda explorando as pessoas? Ou mesmo então aquela pessoa que vai à sua casa para ajudar você em algum momento, de que maneira você lida com essas pessoas? Trabalha e você quer o lucro daquela pessoa ou daquelas pessoas? Ou você lida com essa situação no contexto de olhar para a necessidade de naquele momento você está ajudando aquela pessoa que, de uma maneira ou de outra, também está contribuindo para você. Ou se invertemos aí, no seu contexto de empregado, como que você lida com o emprego? Você trabalha de forma honesta? Ou você trabalha ali sem nenhuma preocupação com o bem-estar do patrão, dos demais colegas de trabalho? De que maneira você lida com essa situação no seu contexto diário? A maneira que você lida com isso, com as pessoas, no seu trabalho, no seu modo de trabalhar, tanto você servindo quanto você sendo servido, demonstra aquilo que está no seu coração. Mas nós temos uma outra razão e que chama a atenção para nós analisarmos dentro deste texto, é que está no versículo 5. Por favor, versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dias de matança. Como que você está vivendo? Com moderação ou extravagância? Como que você lida com as coisas? Com moderação ou esbanjando? Muitas vezes Deus, na sua infinita graça, nos concede bens para que aquilo que Ele nos dá e que venha a sobrar, possamos ajudar a outros. Mas muitas vezes preferimos extravasar, esbanjar, viver em um patamar alto, mesmo que seja por um período curto, do que dividir com outras pessoas. Creio que esses momentos que estamos vivendo é um momento de nós refletirmos na maneira como que nós lidamos com os bens que Deus nos dá em relação com a vida das pessoas. Muitas vezes amamos mais as coisas do que as pessoas. Então aí podemos olhar o versículo de número 6, que nos diz: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Há quantas pessoas
por causa para ter mais. Não importa de ver o outro sofrer, ou mesmo até tirar a vida, para poder viver de uma forma de esbanjar. Viver de forma desordenada. Não importa que outras pessoas sofrem, ou que venham até mesmo a perder a vida. Quero convidar você para refletirmos sobre alguns outros textos para entendermos todo este contexto tão prático. Houve um rei com toda a mordomia. Ele não teve compaixão de uma pessoa tão simples do seu reino. Por favor, vamos em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7. Depois o versículo 15 e o versículo 16. E por fim o versículo de número 19. Para mostrar o que acontece quando a pessoa coloca as coisas sendo mais importantes do que a outra pessoa. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, os jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, falara, quando disse: Não darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens, assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou a dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhes-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Que situação. Um rei com toda a mordomia, não satisfeito, queria mais. Queria a herança de um súdito para fazer uma horta. Bom, lembrarmos o contexto que dentro do povo de Israel não se vendia a herança.
Não era uma questão de trocar. E muitos podem falar, olha, ele estava querendo comprar, mas não era essa a situação. A herança passava de pai para filho. E Nabote, então, recusa a vender ou a trocar a sua herança, o seu pedaço de terra, ao rei. A atitude do rei mostra o que está no seu coração. Vai para casa, toma uma atitude de uma pessoa com birra, que vai deitar, não quer comer, esquece agora de todo o reino, de tudo que tinha, as decisões que tinha que tomar. Lá está um homem de cabos baixos, abatido, porque não conseguiu comprar ou a troca de um pequeno pedaço de terra. E essa atitude mostra o que está no seu coração. E o final da história, temos aí a participação da sua esposa. Vai lá e mata o dono daquele pequeno pedaço de terra, para ali tomar posse. De que maneira nós tratamos as pessoas? Ignorando? Tirando aquilo que é de direito? Como lidamos com as pessoas? Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 10. Nós temos as palavras do apóstolo Paulo direcionando, orientando o seu filho na fé, Timóteo. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha como que o apóstolo orienta o seu filho. Primeiro, lembrando do Salmo 90. Tudo passa rapidamente. E ao passar rapidamente para este mundo, o que nós trouxemos? Nada. Mas o dia em que morremos, o que levaremos? Também nada. Mas muitos tentam ficar ricos. Amar o dinheiro. Por isso tem tirado vida de pessoas. Ou tem mesmo sacrificado a sua própria saúde. O seu descontentamento com as coisas. Passado noites sem dormir. Dores e mais dores. Porque o seu coração está apegado ao dinheiro. E a atitude do dia a dia demonstra onde está o seu coração. Podemos lembrar, para encerrarmos, podemos lembrar de Judas Iscariote.
em Atos capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18, leia o relato sobre o que aconteceu, ou a situação de Judas Iscariote. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ele adquiriu um campo com preço de sangue. Campo da iniquidade. Há muitas pessoas que estão adquirindo coisas, derramando sangue, ou sugando dos empregados. Aquilo poderia dar uma melhor situação para os empregados. Muitos estão aproveitando disso. Outros estão sendo desonestos. Diante da sua responsabilidade com o Estado, de suas contribuições. Você sabe como que está a sua situação. E como que você lida com o dinheiro. Tendo muito ou pouco. É interessante aqui mesmo, Tiago, dirigindo aos ricos, mas você percebe que isso aplica tanto à pessoa rica quanto à pessoa pobre. Não é o quanto você tem, mas é o como que você lida com aquilo que você tem, ou mesmo aquilo que você deseja ter. E há muitas pessoas que sofrem, pecam contra Deus, não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela gostaria de ter. Conforme já estudamos em outros estudos. Aí há a questão da cobiça, há a questão da inveja, e de acordo com o que estamos meditando nesses textos, as pessoas investem todo o seu vigor, toda a sua vida para adquirir alguma coisa ou adquirir mais e mais e esquecem das pessoas. Tiago nos chama a atenção, mostrando que a maneira que nós lidamos com as coisas fala o que está no nosso coração. Você não precisa propagar. Basta a pessoa olhar a luz da palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, e como que lidamos com as coisas, vai demonstrar de fato quem nós somos, o que está dentro do nosso coração. E haverá um juízo, onde o justo juiz, que conhece a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. E todas essas coisas estarão na presença dele, como que já está, para ele dar o veredito final da sinceridade da nossa fé, da genuinidade, da pureza do nosso coração, ou a condenação. Chama atenção para este aspecto. Conforme nós relatamos, eu creio que durante esse período de pandemia, momento que refletimos, uma das coisas que creio que muitos refletiram,
é na maneira como que nós lidamos com as coisas e na maneira como nós lidamos com as pessoas. E, sobretudo, isto à luz da palavra de Deus. A aprovação de Deus, ou Deus não aceita, Deus condena a maneira que nós lidamos com as coisas e com as pessoas. Se você está longe da palavra de Deus, é hora de colocar a sua vida diante dele, pedindo perdão e tendo uma atitude sincera para lidar da melhor maneira com as coisas, visando o melhor das pessoas que estão ao nosso derredor. Vamos cantar o cântico espiritual, Mover do Espírito. E em seguida convido o reverendo Marcelino que ore a Deus. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até os gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Venho falar do valor que você tem. Venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Mais uma vez, Pai, agradecemos ao Senhor pelo rico privilégio de podermos ouvir, através de Tua palavra, o querer perfeito do Senhor para com nossas vidas. Na clareza, ó Deus, que vemos em que a ordem de valores que nós temos muitas vezes é invertida,
o Senhor nos chama a amarmos pessoas e usarmos as coisas. Que às vezes vemos pessoas fazer, ou até mesmo fazemos, é o contrário de usarmos pessoas e amarmos as coisas. Como os tempos que estamos vivendo, certamente, ó Deus, nos chamam a atenção para atentarmos para isso, para que tudo que o Senhor nos deu foi para o nosso benefício, tanto nosso quanto do serviço ao próximo. Sejam tempos, ó Deus, tão oportunos de podermos rever nossos conceitos, nossos valores e adequarmos de acordo com o querer do Senhor. Sejam tempos, ó Deus, onde que as pessoas sejam respeitadas, sejam valorizadas, onde que as coisas não têm importância para nós maior do que a importância que elas têm para o nosso serviço, para o nosso benefício. Não sejamos apegados a essas coisas, sabendo que provém do Senhor, que é o Senhor que nos dá todas essas coisas. Tanto quanto as pessoas, para que possamos, ó Deus, cuidarmos uns dos outros, possamos, ó Deus, sermos servos uns dos outros. Abençoa a tua igreja, teu povo, ó Deus, que esse tempo tenha sido um tempo de profunda reflexão, de modificarmos os nossos pensamentos e comportamentos em acordo com o querer do Senhor para com nossas vidas. Muito obrigado porque nos relembras essas coisas, esses ensinamentos, de saber que o Senhor mesmo, ó Deus, que criou todas as coisas, ama a criatura do Senhor. O Senhor nos ama. Obrigado a Deus, porque nós estamos acima da criação do Senhor. O Senhor assim nos fez com um amor eterno, tendo nos amado. Expressemos isso, ó Deus, dá-nos graça de podermos também expressar isso para com os outros e expressão do grande amor do Senhor para com nossas vidas. Seja bendito o Senhor por tudo que tens feito e dado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo, continue sobre nós, irmãos, família do Senhor, para todos sempre. Amém.